Boa tarde, queridos crismandos. Eu sou Denise Martins, da Congregação Mariana, né? E recebi esse convite para falar com vocês em 15 minutos sobre a vida de oração. É claro, muito pouco tempo para um tema tão amplo. Só falar de oração, a gente já ficaria aqui, quem sabe, horas, né? Mas de uma maneira simples, eu vou falar um pouquinho sobre como eu entendo o que é essa vida de oração. Inicialmente, né, quando eu comecei a pensar de como, de uma maneira prática, de uma maneira fácil, poder colocar isso para vocês, me veio, né, na minha mente um trajeto a percorrer, e nesse trajeto teria algumas armadilhas, umas em forma de explosivos e outros tipos de armadilha nesse caminho. Eu teria que passar por esse caminho, não tenho como não passar, mas para que eu não me machucasse, não me ferisse, né, era necessário que eu soubesse, eu conseguisse identificar a presença dessas armadilhas, né? E trazendo isso para a vida de oração, para o espiritual, né? Deus sabe, né, os caminhos certos onde eu vou percorrer sem a possibilidade de eu me ferir demais ou de eu chegar até a pisar num grande explosivo e morrer, né? E essa vida de oração, para mim, me garante essa segurança de estar caminhando em um caminho seguro, né? Então, quando a gente fala em vida de oração, a gente tem que entender primeiro o que é oração. E oração é essa busca da intimidade com Deus. A gente não pode ser considerada, eu sempre falo, né, quando eu vou fazer alguma pregação sobre oração, eu falo como eu posso me tornar íntimo de uma pessoa. Eu tenho que me aproximar, eu tenho que conviver, eu tenho que tentar conhecer esta pessoa e deixar que essa pessoa me conheça. E aí, quando eu olho para ela e vejo assim, olha, hoje o seu rosto não tá me revelando que você não está bem. O que você tem? Quando você tem intimidade com a pessoa, você percebe no seu semblante, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, que algo não está legal, que algo não está caminhando bem, né? E essa intimidade eu só posso conseguir quando eu procuro conhecer e quando eu me deixo conhecer. Então essa vida, né, cercada da oração, da segurança, da proteção, da intimidade com Deus, eu só vou conseguir se eu deixar Deus entrar no meu íntimo com toda, com toda a liberdade, né? E eu procurar conhecer a Deus também com essa profunda intimidade, né? Denise, mas como é que eu posso buscar e ter essa intimidade com Deus, né? Esse diálogo com Deus, eu começo assim, em primeiro lugar, não pode ser algo obrigatório, tem que ser algo que parta da minha vontade, do meu coração. Eu tenho que desejar isso, né? Eu tenho que desejar que Deus, quando eu me aproximo de Deus e começo a conversar como um amigo, né? Quando eu vou dormir, eu faço hoje algo que é o meu ato de agradecimento. Então, quando eu deito, eu começo a me lembrar das coisas que passei durante o dia e agradecendo a Deus, de gratidão, ato de gratidão. Então, eu, antes de dormir, faço esse ato de gratidão
para com esse Deus maravilhoso que passou o dia comigo, que passou o dia me orientando. Então, quando eu me aproximo de Deus, né, eu não posso me aproximar, não devo, né, me aproximar como quem quer que, eu vou ser íntima de Deus, porque eu quero que Deus faça a minha vontade. Não, não é assim. Eu vou ser íntima de Deus para que eu entenda qual é a vontade de Deus na minha vida. E assim seguir, sem tropeçar, sem me arranhar, sem me deixar até me atingir de forma mortal. E para eu ter essa intimidade com Deus, eu só tenho que querer começar, para início de conversa, né? Eu tenho que ter separado, né, um momento para isso, né, no meu dia. Eu vou ter, em primeiro lugar, que separar um momento do meu dia onde eu vou procurar conhecer mais a Deus através da sua palavra, para que Ele possa falar cada vez mais e eu entendê-lo cada vez mais. E também através da minha oração espontânea de intimidade com Deus. Eu até devo começar conversando com aquilo que me preocupa. Senhor, isso eu não estou entendendo. Senhor, e eu vou conversar como quem dialoga com um amigo. Para a primeira parte da minha oração. Na segunda parte da minha oração, eu vou até a palavra, porque através da palavra de Deus eu vou conhecer mais a Deus. E à medida que eu vou conhecendo mais, eu vou amando mais, eu vou entendendo mais e eu vou entrando em sintonia com aquilo que Deus tem para mim. Nós temos um grande inimigo dessa vida de oração, que é o tempo. A gente sempre tem até a música do Padre Zezinho, eu acho que é do Padre Zezinho, que fala que quase ninguém tem tempo, né? E é verdade, a gente não tem tempo, a gente inventa, olha, e tempo é questão matemática, de matemática, então é só estabelecer que você vai conquistar esse tempo. Porque a gente diz, não deu tempo de eu rezar hoje. Caramba, eu queria rezar. Isso que eu estou falando para vocês, o ouvido mais próximo, a gente sempre fala assim, na minha boca é o meu. Então, isso já aconteceu comigo várias vezes, até mesmo com relação à minha oração junto com meu esposo. Às vezes eu não fazia o terço com ele, falava assim, poxa, não deu tempo. Poxa, ele não teve tempo, não. Eu não estabeleci aquele horário, olha, vamos rezar tal hora. Estabelecer o tempo, estabelecer a hora. Mas orar com o Senhor é estabelecer a hora, horário diário de início de oração. Porque quando a gente está na relação com Deus, deixando-se amar por Deus e amando a Deus, clamando o Espírito Santo de Deus para que Ele venha nos inspirar, que Ele venha nos dar sabedoria, nos faça crescer nessa intimidade, a gente não vai ter estimulado que de 1 às 2 horas da tarde acabou e não rezo mais. Não é assim. A oração vai fluindo, O primeiro momento de oração tem que ser desse fluir, dessa intimidade nossa, deve ser, né, dessa intimidade nossa. E depois a gente pegar a palavra de Deus e deixar, e ali se encharcar. Às vezes a palavra vem confirmar aquilo que Deus falou naquele dia, né? Mas no início eu tenho que me dedicar ao estudo da palavra, porque o estudo do Evangelho, ele vai me mostrar Jesus, ele vai me apresentar a misericórdia de Jesus, ele vai me mostrar a forma que Jesus quer que eu haja na minha vida, né? E é isso, né? A gente, quando consegue, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, o tempo que eu dei para Jesus é a minha oração na condução, meu terço durante a condução, tá? E essa é a minha oração do dia. Não deve ser esses momentos de caminho. Eu entendia antigamente que isso bastava, mas não é isso que faz com que você tenha a escuta perfeita de Deus. Não tem como.
tem trânsito, às vezes você vai em pé, às vezes você vai sentado, alguma coisa interrompe, um barulho. Então, é necessário também, se possível, que você separe um local silencioso, né? Um cantinho seu de oração, um cantinho de combate, aquele cantinho onde você vai fazer com que você consiga se desligar, né, das coisas exteriores e realmente se entregar a esse amor de Deus, se entregar essa amizade divina, né, essa amizade de Deus, né, que nos faz crescer cada vez mais, né? E sobre essa intimidade que gera crescimento, que gera vida, é algo que a gente vai conquistar gradativamente. Você não vai começar a rezar hoje e já vai entender tudo aquilo que Deus quer falar com você. Não é bem assim que as coisas acontecem. Aos poucos, você vai sentindo e vai vir as respostas. E eu posso falar para vocês, né, que Deus vai falar com vocês de maneiras bastante diferentes, né? Uma vez eu estava muito chateada com uma coisa que um amigo meu estava falando, né? E eu queria muito falar, chegar nele, poxa, ralhar com ele, falar com ele. E na minha frente passou uma camisa onde eu estava falando do silêncio de Maria. Na mesma hora eu entendi que Deus não queria que eu viesse